Olá, meu nome é Rosa Rocha e o objetivo desse meu canal é trazer para vocês um pouco das experiências que eu vivi enquanto professora das séries iniciais do ensino fundamental. Nós sabemos que a teoria é muito importante, né, para nós professores, mas a prática ela é muito mais importante, porque a prática ela nos traz experiências reais do que realmente ocorre quando nós estamos em sala de aula. Então, a minha proposta é trazer para os professores que estão começando o magistério agora, né, a lecionar agora, essas experiências para que eles possam ter um pouco da prática pedagógica. Talvez o estágio, só o estágio, ou que conseguem ler, aprender durante a faculdade, não tragam para ele toda a experiência que eles precisam saber como ocorre em sala de aula. Eu tenho falado muito com vocês a respeito dos alunos com dificuldade de aprendizagem. E eu trago para vocês a história de um aluno que ele tinha muita dificuldade de aprendizagem. O nome dele era Ricardo, né? Era Ricardo na época, não sei como é que ele está agora, porque foi nos anos 90 que aconteceu essa história. Ricardo tinha muita dificuldade e eu achava que ele só podia ter algum tipo de deficiência, porque quando eu chamava o Ricardo à minha mesa para tomar lição, para tentar alfabetizá-lo, ele sempre olhava para mim e sempre fazia assim, como não estivesse entendendo o que eu estava falando. Então, a princípio eu achei que ele tivesse uma deficiência auditiva, e aí eu pegava a mãozinha dele, colocava assim no meu pescoço, né, para que ele pudesse sentir a vibração. E como eu já falei para vocês, esses alunos eles eram de uma área social muito baixa, né? Eles moravam próximo ao lixão e eles ao aterro sanitário, e eles catavam lixo para sobreviver, eles trabalhavam nisso, né? Então o Ricardo ele vinha com a mão muito suja e eu não vi necessidade ali de chamar a atenção do Ricardo sobre a sua higiene pessoal. E eu observava, né? E quando eu chamava ele na minha mesa, que eu pegava a mãozinha dele e colocava no meu pescoço para ele sentir a vibração das minhas cordas vocais, para que ele entendesse como é que era o som das letras, porque quando eu dizia para ele B, ele não conseguia falar B, ele falava P, ele falava D, ele não percebia que era B. Então eu botava a mão dele assim e falava, repete comigo, B. Aí ele conseguia repetir. E aí eu comecei a achar que o Ricardo tivesse uma deficiência auditiva e consegui levá-lo, coloquei ele no meu carro e levei para fazer uma audiometria e não acusou deficiência auditiva. E assim, muito interessante que quando eu chamei o Ricardo pela primeira vez à minha mesa, que eu perguntei para ele qual era o nome dele, ele disse Leleco. Eu falei, não, teu nome não é Leleco, você tem um nome. Aí ele falou, meu nome é Ricardo. Aí eu falei, tá, Ricardo de quê? Ele não sabia que ele tinha um sobrenome. Então eu comecei a pensar como é que um aluno chega 4 anos já na escola, né? Porque o Ricardo era um daqueles alunos que ele passou pelo processo de progressão continuada, né? Que o povo tem essa dúvida, progressão continuada ou aprovação automática. Então, o Ricardo passou por esse processo de progressão continuada. Então, ele entrou no primeiro ano, fez segundo ano, terceiro ano, sem conseguir ser alfabetizado, e ele já estava numa classe de aceleração, né? Que eu falei que as crianças que ficavam tipo retidas, né? Que não tinham conseguido a alfabetização, eles ficavam nessa classe de alfabetização. Então, o Ricardo chegou na classe de alfabetização, nessa turma de aceleração, sem ter conseguido aprender o nome dele todo, saber que ele tinha um nome, um sobrenome, e sem conseguir compreender o som das letras. Então ele estava no início mesmo da alfabetização, ele não conhecia as letras do alfabeto. E aí a gente começa a pensar, esse processo
de aprovação automática, quando o aluno ele passa por esses anos na escola, né, esses anos letivos, sem conseguir sequer um progresso, isso é aprovação automática. Agora, se o aluno ele vai progredindo, ele precisa de mais tempo para assimilar os conhecimentos, e mais ele vai progredindo, num ano ele consegue aprender as letras do alfabeto, no outro ano ele consegue perceber que as letras têm um som e conseguem fazer a junção das consoantes com as vogais. Então ali ele está tendo uma progressão continuada dos seus conhecimentos. E isso sim a gente pode considerar uma progressão continuada. Agora, se o aluno passa anos e anos e ali ele não tem nenhum progresso na sua aprendizagem, a gente chama isso de aprovação automática. E aí, como colocar na cabeça de qualquer pessoa que um aluno ele foi para a escola, porque esses alunos eles eram assíduos, a escola tinha um atrativo para eles, por eles serem carentes, né? Eles iam para a escola de alguma forma buscar ali um alimento ou alguma coisa, e nessa busca era ali que o professor devia aproveitar para levar o conhecimento para eles, mostrar para eles que ali também era um lugar de aprender. Então o Ricardo ele veio para mim assim sem ter essa base. E aí quando eu chamava o Ricardo à minha mesa para tomar a lição dele, né, porque eu tomava a lição desses alunos dessa turma que não teve essa progressão continuada todos os dias. E quando o Ricardo vinha para mim, ele vinha com a mão preta, as unhas pretas de sujeira. E mesmo assim eu pegava a mão do Ricardo, não questionava para ele por que ele não tinha lavado a mão, não mandava ele lavar a mão, nada. Eu só pegava a mão dele e colocava no meu pescoço para ensinar para ele o som das letras. E isso nos primeiros dias, né, que o Ricardo vinha. E depois, com o passar dos dias, eu percebi que o Ricardo ele vinha tomando banho, cabelinho penteado, as unhas cortadas e limpas, a mão limpa. Ele mesmo percebeu que ele precisava vir asseado para a escola, porque a professora ia chamar ele na mesa, a professora ia botar a mãozinha dele no pescoço. Então ele mesmo foi tomando essa consciência. E, gente, ele foi assim até o final do ano. O Ricardo conseguiu aprender o som das letras, conseguiu formar palavras e conseguiu entender o processo da leitura. E com isso, nesse ano ele teve esse progresso. Então, quando o Ricardo passou para o ano seguinte, ele teve um ganho ali. Isso a gente pode chamar de progressão continuada. Agora, quando o Ricardo ficava simplesmente passando de série porque não tinha a reprovação, isso é aprovação automática. Essa história eu quis contar para vocês perceberem a diferença de aprovação automática e progressão continuada. Quando o aluno vai para a escola e ele não tem uma atenção individualizada, ele não tem progresso e mesmo assim ele passa para o ano seguinte, isso é uma aprovação automática. Isso que a gente tem que perceber. Porque a ideia da progressão continuada, ela é excelente. Porque o aluno não precisa de um ano inteiro para ele adquirir certos conhecimentos. Ele pode ir adquirindo esses conhecimentos da alfabetização no decorrer dos anos. Vocês lembram da história do Sérgio, o menino que não lia? O menino que não lia, o Sérgio, ele tinha os conhecimentos na cabeça dele, ele sabia. Quando eu chamei o Sérgio na minha mesa e perguntei para ele, eu fiz as perguntas orais dos conteúdos, ele soube me responder. Quando eu mandei o Sérgio escrever a resposta, então, você sabe, escreve aí as respostas no caderno. Ele não sabia escrever, ele não era alfabetizado. E quando o Sérgio se alfabetizou,
quando o Sérgio conseguiu aprender a ler, ele conseguiu ser aprovado. Por quê? Porque ele já tinha os conhecimentos na cabeça. Ele só precisava aprender a colocar no papel. Então, essa história que eu trago para vocês hoje, esperando que a gente faça uma adaptação curricular, pensando nos alunos que ainda estão defasados, para que eles possam conseguir acompanhar a turma. Então, quando a gente faz uma adequação curricular, a gente faz o planejamento de sala de aula, a gente não parte do princípio de que todos os alunos estão naquela faixa de aprendizagem, naquele nível de conhecimento. A gente pensa nos níveis de conhecimento, compreensão, análise, síntese. A gente vai pensar no nível mais básico ali, para que a gente possa também incluir ali naquela aprendizagem os alunos que estão defasados. Então, a gente começa a nossa aula todos os dias no nível elementar, e aí durante a aula a gente vai subindo o nível e até abordar o conteúdo. Por quê? Porque aqueles alunos que ainda estão no nível elementar, eles vão conseguir aprender aquele pouquinho naquele dia, no outro dia eles conseguem um pouco mais, no outro dia eles conseguem um pouco mais, para que eles não fiquem de forma nula em sala de aula durante todo o ano. E aí, aos poucos, eles vão conseguindo acompanhar a turma, ok? Essa é a história que eu trago para vocês hoje. Espero ter contribuído. Um abraço e até a próxima história.